Hoje caiu o Léo Condé lá no Vitória, né? E até fiz um vídeo um pouco antes de vocês virem pra cá falando sobre isso. Como que ano passado eu me empolguei com o trabalho do Léo Condé, campeão da Série B, pelo histórico, mais pelo histórico dele na carreira, tudo que ele já tinha feito. Você acompanhou o que ele fez na Caldense, por exemplo, a Novo Horizontino. Comentei a campanha toda do acesso do Novo Horizontino. Então, o Sampaio Correia, que ele ficou em quinto ali naquela Série B que tinha os 4 grandes, quase subiu. E ano passado culminou no título da Série B. E também, claro, o Carpini, que foi finalista com a Água Santa e depois teve aquela remontada no Juventude. Aí você olha para esses dois técnicos, para a faixa etária deles ali, 40 e poucos. O próprio Carpini já tinha ido bem no Guarani. E aí você pensa, puta, será 2 técnicos jovens que vão despontar? Que a gente tá precisando tanto disso. Botar esperança em cima de caras novas. A gente não tem bons hoje em dia bons nomes. E aí o Léo Condé acaba sendo demitido no início de Campeonato Brasileiro. Acho que passa muito por uma montagem equivocada de elenco, que eu também não faço a menor ideia do quanto que ele participou, do quanto ele teve poder de decisão ali nesse aspecto. O time do Vitória, vamos combinar, o elenco é horrível. E o Carpini passa para mim também uma falta de... No São Paulo me mostrou uma falta de personalidade muito grande, em tomada de decisão, em algumas coisas que a gente vê o Zubeldia com seu jeito mais rebelde fazendo em tão pouco tempo. O fato é, onde nós estamos nesse aspecto técnico, tem algum técnico mais jovem, brasileiro, que vocês gostem, que esteja chamando a atenção, alguém que vocês estejam, mesmo que esteja num nível diferente, que vocês estejam colocando os olhos, ou, como o PVC falou aqui ontem, o nosso nível educacional é tão defasado com relação ao resto do mundo, que quando a gente fala de cultura de jogo e coisas mais profundas, de tantos conhecimentos que um treinador de ponta precisa ter, o Brasil, em termos de formação, não oferece. Bom, eu acho que o Brasil não é um terreno nada fértil para isso, para a geração de novos treinadores. Acho que muito pelo contrário. O contexto do futebol brasileiro, na verdade, ele vai podando todo mundo que aparece. Por vários motivos. Por rapidamente descartar. Então, o cara que aparece, começa a fazer alguma coisa promissora. Se na primeira oportunidade de uma visibilidade maior, de uma cobrança maior, ele não te traz um resultado, ele não só fez um trabalho ruim, como ele não presta, não merece ter outras chances e já não faz parte mais daquela prateleira de promessas. Então, aí tem um problema, já. Eu acho que os treinadores brasileiros, e aí talvez seja até uma vantagem de quem venha de fora, porque você não cresce nesse contexto tão prejudicial, eu acho que os treinadores, eles são meio que sobreviventes. Eles precisam sobreviver a algumas coisas. Não significa que eles não tenham conteúdo. Eu acho que tem conteúdo no futebol brasileiro. Aliás, cresceu muito. O Campeonato Brasileiro melhorou muito de 10, 15 anos pra cá em qualidade tática dos times e tudo. E até pelo fortalecimento dos elencos. Acho que o campeonato tem crescido. E vinda de estrangeiros também. Também. Que puxa muito isso. Puxa. Jogadores e treinadores. Sim. Falta muito tratar melhor o produto, né? Alavancar mais o campeonato, que tem um potencial enorme, mas não trabalha isso. E ainda engatinha muito nessa questão. Mas em relação a treinadores especificamente, eu acho que tem qualidade, mas o contexto mais atrapalha do que ajuda. E aí essa coisa de você tem que ser sempre um bombeiro, assim, um sobrevivente, porque ou você chega tendo que salvar um clube numa situação dramática e você tem que fazer o básico, entre aspas, ou você é contratado por uma pressão de um cargo maior e vai ter que jogar 3 vezes na semana, sem tempo para treinar. Então, assim, o que dá para esperar no futebol brasileiro em termos de trabalhar bem dia a dia para formar times e apresentar novidade tática? Eu espero muito pouco. O máximo é quem já vem de fora, já tem geralmente quem vem de fora, claro que atualmente o mercado está mais aberto, está contratando diferentes perfis de treinadores estrangeiros, né? E até de tamanho, de repercussão. Mas alguns desses caras vêm assim, o Brasil é um mercado. Se fechar ali, tanto faz, eu vou ter outro mercado depois e eu vou trabalhar do jeito que eu quero, do jeito que eu sei trabalhar. O treinador brasileiro, de uma maneira geral, foi contratado. Mas por que você está jogando desse jeito? Porque é o jeito que ele pensa. Não, mas aqui tinha que jogar de outro. Então você quer a minha ideia ou você quer alguém que faça o time jogar do jeito que você pensa? E alguns acabam tendo que se moldar àquele contexto. Então assim, eu acho que o ambiente é todo muito prejudicial. Seja por falta de tempo, seja por falta de paciência, seja por não treinar. E acho também que aí tem a questão da formação. O Brasil poderia, em comparação com outros países, ter uma formação melhor. E não tem nenhum nome assim que vocês destaquem? Teria que parar para pensar mais assim, time a time, porque você tem trabalhos que tem momentos bons, mas rapidamente esses caras já são descartados. Carpini e Léo Condé são exemplos disso. No caso do Léo Condé, especificamente, eu acho até que no ano passado foi um ano
diferente pro Vitória. No sentido de que o negócio deu certo muito mais rápido do que dava pra imaginar. O início de ano, eu lembro que eu fiz nesses últimos anos eu comentei muita Série C no DAZN, né, em várias temporadas. E isso é legal porque você acaba comentando várias divisões aí. De 2020 pra cá eu comentei todo ano de Série A, B e C. Então assim, você acaba acompanhando futebol de todas as divisões. Você pega o Vitória há 2 anos, ele correu o risco de não cair da C pra D. Ele se classifica na última rodada. Ele consegue avançar e sobe. Foi um acesso espetacular do Vitória pela forma que foi. Começa mal o ano passado. Faz uma Copa do Nordeste ruim, faz um Campeonato Baiano ruim. E esse ano é campeão baiano, pra você ver, né? E aí contrata um elenco inteiro pra jogar a Série B. Eu lembro que eu acho que eu fiz um jogo de estreia do Vitória, até na Band da Série B no ano passado. E eu lembro que antes do campeonato começar, eu tava nessa, vocês estão contratando um elenco todo, vão começar um trabalho do zero. Isso pra você transformar um elenco de 15, 20 jogadores novos num time, isso leva um tempo. O que eu falei não serviu de nada, porque rapidamente o Vitória começou a encaixar uma vitória atrás da outra. É atípico. Eu acho que não é o normal. É o anormal que o Vitória fez no ano passado. Então eu não sei até que ponto também seria sustentável. O acesso para mim já foi surpreendente da forma como foi. Esse ano naturalmente teria dificuldade. E aí não é culpa do Léo Condé, como tem tudo, né, envolvido. Também a questão de vida da Série B já pesa. Avaliar trabalho é difícil, avaliar resultado é fácil, né? É isso. Então esse que é o ponto. E aqui tem uma questão da medição de expectativa, né? Que é o time entender qual é o campeonato dele. Qual é o campeonato do Vitória? É brigar na parte de cima da tabela? Você acha que ganhar do Bahia na final do estadual muda um pouco a expectativa? Eu acho que às vezes cria uma ilusão, porque aí você tá vendo o Bahia que tá lá em cima, só que o Bahia tem um investimento que é pra, sabe, o Bahia hoje tem uma estrutura, faz parte de um conglomerado. O fato do Vitória ter derrotado o Bahia na final do Campeonato Estadual não significa que o campeonato do Vitória tenha que ser necessariamente melhor que o do Bahia. É isso. Então, às vezes, bate um desespero. Claro que o técnico não tem que ficar lá pra sempre, o resultado não vem nunca. Mas, de fato, assim, é um elenco que você olha e fala, pô, esse é um elenco pra parte de baixo da tabela. Então, de repente, vamos dar uma estabilizada, vamos olhar os próximos jogos, vamos, né, porque... É aquela coisa, né? Quando o dinheiro não é seu também, né? É fácil você pagar rescisão de técnico 3, 4 vezes por ano também, né? Sim. Então, às vezes, os clubes são geridos dessa maneira. São geridos até por gente que não sabe avaliar um trabalho, não sabe, como disse o Rafa, não sabe avaliar como um técnico joga. A situação do Carpini que você falou mais cedo. O Carpini dirigiu times que jogavam de uma outra maneira e que não é exatamente a maneira que você espera que o São Paulo jogue pelo elenco que tem. Sim. Né? Então o Zubeldia é um técnico que se encaixa muito mais no perfil técnico que o São Paulo te oferece. Mas alguém realmente pensou nisso? Tem esse cara aqui que é promissor, pô, vamos dar. Mas não foi o Muricy que decidiu? E o Muricy não é um cara que deveria entender sobre isso? Então. Não é? Porque o cara já foi técnico, campeão da Libertadores, tricampeão brasileiro, tipo. E o que a gente soube foi ele que decidiu trazer. Tanto que o próprio Arnaldo Tironi falaram lá o que com a ação do Zubeldia, o Muricy não ia decidir nada porque ele tinha perdido crédito lá dentro a partir da decisão de trazer o cara. E aí muitas vezes, assim, especialmente no mercado de profissionais mais antigos, o técnico estrangeiro, por incrível que pareça, ainda é tabu. É isso, cara. Ainda é visto como um cara que vai tirar emprego dos nossos. E a gente ouve isso até hoje, cara. Entendeu? Pô, não é melhor eu, de repente, me qualificar para na hora que tiver uma dividida aqui entre eu e o estrangeiro, eu ser o preferido, não porque eu sou brasileiro, mas porque eu sou bom. Né? Não porque eu tô tentando fazer uma reserva de mercado aqui, porque isso aí já caiu, cara. Hoje os times estão buscando os técnicos fora e estão fazendo... Nem sempre fazem boas escolhas, mas eu acho que são nomes muito interessantes. Por exemplo, tô gostando muito do começo para não falar do Zubeldia, que ontem fez mais um jogo muito bom, eu gosto muito do começo do Arthur Jorge no Botafogo. Gosto muito. Pude ver um pouco do trabalho dele de perto lá no Braga no começo do ano. Eu imagino que você esteja gostando do Milito no Galo. Muito. Tô me divertindo horrores, cara. Tô com expectativa lá no alto. Pô, tô doido pra chegar a hora do jogo hoje. Não, mas é isso, cara. Assim, acho que tem muita coisa melhor que você se divertir vendo seu time jogar. Porra, né? Claro. Então, eu vivi isso em 2019. Então, eu acho que é uma coisa que passa. Isso frequentemente. É uma coisa que contagia o torcedor. Até. Outro dia eu tenho uma discussão, mas a acústica da arena tem isso, aquilo. De repente a acústica da arena ficou ótima. Maravilhosa. O torcedor apoia, grita, fica feliz e tal. Mas é isso, assim. E não é o normal, tá? Você
solucionar algumas questões tão rapidamente. E também não é garantido que mais pra frente, com os adversários entendendo melhor as virtudes do time e como tentar contra-atacá-las, que isso vai funcionar sempre. Ah, sim. Mas é muito positivo. E tem uma dificuldade de ciclo, né, no Brasil também. Porque quando vem a adversidade, geralmente o treinador é demitido antes dele mostrar que pode subir de novo, né? Que pode virar essa curva. Esse é um problema. Você estava falando sobre outras divisões e tal, se tem algum treinador, eu fiquei aqui pensando... vários desses técnicos, você citando os treinadores que fazem ter gosto de ver, quase todos que você citaram são estrangeiros, né? Você tá falando de Sampaoli, de Abel, de Milito, Jorge Jesus, Jorge Jesus. Isso é uma coisa que chama atenção. Talvez tenha um pouco a ver com aquilo que eu tava falando, de como o treinador brasileiro, ele tá sempre num estado de alerta do tipo, eu preciso fazer o necessário pro gasto para sobreviver. Sim. Porque senão, já era, não vou durar aqui. E aí, pensando, por exemplo, os treinadores que foram destaque na Série B do ano passado, em algum momento, todos eles já passaram por alguma instabilidade ou já saíram do cargo. Então, se a gente lembrar do ano passado, quais foram os destaques de Série B? A gente vai falar do Léo Condé, a gente vai falar do Eduardo Batista, no Novo Horizontino, a gente vai falar o Daniel Paulista, teve uma arrancada boa com o CRB em dado momento, foi bem interessante. O Anderson, o Sport era o time de melhor futebol da Série B até metade da Série B. Depois o time despenca, ele é demitido e xingado aos montes, porque o time caiu muito de produção. O Anderson que subiu com o Botafogo, não foi? Foi. Então. Então assim, ali foi uma coisa de mudança de gestão. Mas em termos de Série B, ele já tinha ido bem antes disso. Tá? A impressão que fica é que essa temporada 2024, por mais que tenha essa tragédia do Rio Grande do Sul, que acho que vai afetar um pouco... Um pouco não, vai afetar muito a temporada. Sim. Mas eu acho que na questão de técnicos vai ser mais uma temporada que estrangeiros vão ter destaque, cara. Você falou do Milito, acho que o Milito... Cara, tá fazendo o Galo jogar muito, o próprio Arthur Jorge, o Abel é uma incógnita ainda, o Palmeiras não tá tão bem esse ano, mas já ganhou um título. Mas o Abel conta com algo que hoje só ele e o Vojvoda contam. Tem o Vojvoda ainda. Que é a segurança de amanhã você poder ter uma sequência ruim e, cara, ninguém vai lhe... Quer dizer, ninguém é muita gente, né? Sempre tem um maluco. Sempre tem uns loucos, né? Por exemplo, o Vojvoda, quando o Fortaleza tava conciliando Brasileiro e Libertadores e Lanterna do Brasileiro e tudo mais... Tinha gente falando, e lá na época o Marcelo Passos teve que segurar uma bronca e falar, gente, isso faz parte, né? E a gente tá, se você quer crescer, se você fosse tem que em outro clube tinha caído, tá? Poderia ter caído. Eu acho que a estabilidade é muito subvalorizada no Brasil. As pessoas não têm a dimensão do benefício que é você não precisar ficar se perguntando se esse técnico tem que estar ali na próxima semana ou não. Sim. Olha o benefício disso pro Palmeiras, por exemplo. Nossa, você saber que vai ter fase ruim, vai ter fase que você vai questionar as decisões, que o Abel não vai ter os melhores momentos e faz parte, todo treinador tem isso. Mas ao mesmo tempo, ser o mesmo cara à frente do projeto facilita para adaptar melhor o jogador que chega, para adaptar melhor o jogador que sobe, para projetar e potencializar mais do pra que trazer jogador. A gente acabou de falar do Felipe Anderson aqui. Pô, será que se ele não tivesse certeza de que vai ser esse cara, de como ele vai ser encaixado no time, será que ele viria? Você atrai mais quem vem de fora e você diminui a margem de erro, teoricamente, dessas contratações, esse tipo de coisa. Tudo fica melhor do ponto de vista da estabilidade. Agora, o Abel, ele vive isso no Palmeiras por uma questão muito de ter se tornado muito ídolo da torcida, de ter ganhado muito, mas a gente nunca viu o Abel passar por esse momento que o Vojvoda passou, por exemplo. A gente nunca viu o Abel enfrentar uma grande crise, de ficar cara, acho que 6 jogos sem ganhar jogando nada. Eu acho que 2021, ali quando é eliminado pro CRB na Copa do Brasil nos pênaltis, começa um Brasileirão mal, o desempenho na época ainda não era bom, né? Ele tinha sido mais competente no mata-mata do que eu lembro muito de um jogo marcante, cara, 2021, que foi o jogo que o Palmeiras fez com o São Paulo na véspera da final contra o Flamengo em Montevidéu, que ele escala o time de C pra jogar contra o São Paulo e podia rebaixar o São Paulo, atrapalhar muito a vida do São Paulo naquele Brasileirão. E aí a torcida vai em cima do time. Eu tava nesse jogo, o Luiz Adriano manda a torcida pra aquele lugar, enfim. E na coletiva o Abel fala, não, tem um plano. Calma que tem um plano. E aí tá uma semana de ganhar a Libertadores. Então, aí ganha a Libertadores e dá aquela acalmada. E aí 2022 acho que o Palmeiras faz a melhor temporada na gestão dele, em questão de ideias de jogo, de futebol e tal. Mas outro estrangeiro que poderia fazer uma boa temporada era o Kudê, né? Eu digo poderia porque... Assim, a gente não superestimou muito o Kudê? Eu acho que não. Às vezes eu vejo... Não sei, depende de quem é a gente. Eu superestimei. Acho que a expectativa dele eu acho que eu esperei demais dele, além do que ele poderia. Não, é porque eu acho que assim, eu gosto muito como os times dele jogam, tá? Mas acho que essa questão dele de... Ele é muito esquentado, né?
Então, ele já passou por isso no Inter agora também, passou por isso no Galo, quer dizer, de repente alguma crítica, alguma adversidade. Ele... Eu tenho um grande amigo colorado. Gosta do confronto, gosta do embate, e isso especialmente com o dirigente brasileiro, é uma coisa que fere muito, né? Eu tenho um grande amigo colorado que eu perguntei pra ele, falei, cara, o que você pensa sobre Eduardo Cudê? Você que assiste todos os jogos, tá ali, porque a percepção desse cara é diferente da minha, assim. E aí ele falou, cara, o Cudê é o seguinte, quando as coisas que ele se propõe a fazer encaixam naquele dia, esquece, o time vai voar. Mas quando o jogo começa a apresentar certas dificuldades além daquilo que ele se preparou, ele tem muita dificuldade para corrigir com o barco rolando. Essa é a percepção que ele tem. E aí, nesse sentido, o Abel é um cara que consegue muitas vezes se corrigir melhor durante o percurso. Esse ano tá com mais dificuldade. O Jorge Jesus, na final da Libertadores, é isso contra o River Plate. É porque eu acho que aí tem perfis diferentes de treinadores. São treinadores mais e menos adaptáveis e flexíveis. Né? Tem um treinador que a coisa não tá funcionando, eu vou me adaptar à forma do adversário jogar e aí vai ficar mais aparente que eu tentei um plano B. O Bielsa tem uma reflexão muito legal sobre plano B, que ele é totalmente contra. O Bielsa é sempre muito enfático nessa forma, na coisa que ele fala, mas acho que ele sempre gera reflexões muito legais. E ele tem, acho que quando ele estava no Leeds, se não me engano, que ele dava coletivas muito boas, e que ele é perguntado sobre isso, assim, sobre variar o jeito de jogar. E ele fala, não, eu na verdade preciso me preocupar em executar melhor o que eu me proponho a fazer. Mais do que eu dividir minha atenção e tentar preparar meu time para jogar de 2 ou 3 formas diferentes e talvez não tá 100% em nenhuma delas. É uma reflexão. Assim, não tô dizendo que tá certo ou tá errado. O Carille pensa isso. Sim. As entrevistas do Carille é isso. Porque pra que eu vou me preparar pra jogar com linha de 3? Os caras vão se atrapalhar, estão acostumados assim. Você vê o jogo do Santos. O Sormani falou isso. E eu concordo, cara. Assim, você vê o Santos jogar uma vez, você sabe como o Santos joga. Sim. É aquilo. Não vai sair daquilo. Um dia um jogador vai melhor do que outro dia e tudo mais, mas não vai mudar, cara. E aí eu fico pensando, porra, o time que tem mais tempo pra se preparar, tá numa competição só, fica às vezes 12 dias sem jogar, aí você vai ver tá jogando do mesmo jeito, novo. Não tem uma variação tática, o Zubeldia com 5 jogos o cara traz. Eu acho que, pra bancar que não vale a pena ter uma variação, você tem que ter uma identidade muito bem definida de um jeito muito específico de jogar, tipo um Bielsa. Então, porque aí, assim, o Bielsa não vai abrir mão de ser um time que vai jogar com um time completamente imóvel, com posse de bola. A questão dele não é variar de 3 zagueiros para linha de 4, porque ele vai variar naturalmente dentro do jogo 500 vezes. Mas ele não vai falar, assim, eu vou deixar, vamos descartar esse jeito de jogar aqui, vamos jogar de uma outra forma hoje. Hoje vai ser só ligação direta do meu goleiro pro meu atacante. Isso eu não vou fazer. Então é mais uma questão de conceito, que vai além do sistema tático, né? Mas acho que todas essas reflexões são legais, são válidas. Só que aí a gente esbarra de novo na questão. Quanto tempo um treinador tem pra treinar um sistema de jogo, uma forma de jogar no Brasil? Dá pra treinar 2, 3, 4? É foda, velho. Você joga domingo, segunda descansa, terça mais ou menos, tá retornando, quarta em jogo. Quinta você descansa, sexta mais ou menos. Aí sábado tem viagem, sei lá, ou um treinamento na véspera do jogo. E isso é uma coisa que os técnicos estrangeiros sentem muito aqui. Um técnico português, por exemplo, a viagem mais curta dele é de 1 hora, né? Mas como é que o Abel consegue no Palmeiras? Com o time que mais joga no Brasil. Mas ele teve que se adaptar, né? Ele o começo dele, pra muita gente não lembra, mas ele era taxado como retranqueiro de jogar em contra-ataque. Porque ele viu e falou, vou fazer o sistema mais seguro possível para tentar ganhar e me estabilizar. Conseguiu, ganhou um título ali com a bola do Breno Lopes, deu uma acalmada, e depois ele foi... Quanto tempo ele levou para que as coisas fossem automáticas? Exato, eu acho que o Abel é um exemplo de quem sobreviveu, venceu, e aí... Exatamente. Despontou. Aí virou outro trabalho. Mas ele precisou ter essa estabilidade, uma tranquilidade, uma bagagem de título, porque querendo ou não, no fim, quando qualquer um vai contestar, vai chegar e falar, mas ele ganhou a Libertadores, dá pra mandar embora? Não dá, não vai ser muito popular essa decisão. Então eu acho que ele é um bom exemplo disso. Ele foi um que primeiro ganhou para depois mostrar o que ele podia. E eu não tô diminuindo o mérito de ter vencido, até porque ele venceu se adaptando, jogando de outra forma. Mas o jeito que o Palmeiras passou a jogar, essa identidade dos últimos anos, ela só veio depois. Por isso que me gera muita curiosidade o que seria do Jorge Jesus se ele tivesse ficado. Seria aquele nível que foi naqueles 6 meses mágicos, ou se ele teria um período de declínio, uma estabilidade no trabalho dele. É impossível não ter. E eu digo pra você, se eu fosse ele, não voltaria nunca também. Mantém essa imagem. Mantém essa imagem, porque é muito difícil. E você vai colocar a expectativa lá no alto, e a expectativa daquele nível alcançado em tão pouco tempo e naquele período,
a tendência à frustração seria muito grande, assim. Então, eu no lugar dele, jamais voltaria. Ele deixaria essa imagem aí. Mas assim, você tem razão, porque alguns treinadores conseguem dar uma mudada. O Sampaoli é um, o Jorge Jesus conseguiu no próprio Flamengo. O Sampaoli, eu lembro quando ele chegou, o Santos fez um amistoso de pré-temporada contra o Corinthians e Itaquera. Ele tinha 2 semanas de treino. O Santos teve 80% de posse de bola. Era o elenco de 2018 que, porra, foi eliminado daquela maneira na Libertadores e tal, com o Cuca. O Diniz também, o Diniz é um que consegue ter isso, assim, nos clubes. Então, exato. E tipo assim, eu não sou o maior... Eu não acredito muito no jeito do Diniz de jogar futebol. No jeito tático do Diniz de jogar futebol. Mas o Sampaoli tinha posse de bola, mas era outra coisa. Era um negócio diferente. Era uma coisa muito mais agressiva, né? Na própria perda, pressão pós-perda, etc e tal, que eu gostava muito. Eu falava, pô, como é que o cara conseguiu fazer isso com 2 semanas? Aí, vou dar um outro exemplo. Quando sai o Sampaoli, o último jogo do Sampaoli no Santos é aqueles 4-0 sobre o Flamengo. Do Jesus, Flamengo completo, que estava prestes a ir pro Mundial. Aí no ano seguinte, primeiro jogo do Santos na temporada com o Jesualdo Ferreira. Eram os mesmos 11 jogadores. Parecia uma coisa completamente outro esporte. Cara, eu falo, os caras são tão bons para conseguir construir em pouco tempo e tão bons para destruir em pouco tempo. Eu falo, porra, como é que são os mesmos 11 caras? Eu sempre brinco com o Felipe, a gente fala, isso é até repetitivo, mas é verdade. Eu falo assim, porra, fico pensando nos caras ali, tá dando tudo errado. Como que eles não olham um pra cara do outro e falam assim, vamos só fazer o que a gente fazia ano passado? Aí é engraçado uma coisa que falam sobre futebol, né? O trabalho do técnico é superestimado. Não é, cara. Ou quando falam dos caras tipo Guardiola, me dá o Messi, o Xavi nesse, que eu também faço jogar. Aí quando você vai ver, pô, você falou, os mesmos 11 caras com um técnico, com outro técnico, a diferença que faz. Ou então, a história do faz o simples. Faz o simples. Exatamente. Não, o Ancelotti faz o simples. É o poder da... Tem aquele meme, é o poder da amizade, né? E outra, né, que aí se enquadra nessa questão pós-Sampaoli, por exemplo. Aí eu muito mais do que questionar o treinador, eu questiono quem toma a decisão de escolher o treinador que vai na sequência. Então. Porque, às vezes, isso se encaixou várias vezes pro Flamengo pós-Jorge Jesus. Quase todo mundo chegou e todo mundo cobrava que jogasse igual o Jorge Jesus. Ou você combina isso com o técnico antes, ou você não cobra isso pra cima dele. Porque você vai contratar um treinador que tem ideias completamente diferentes, as pessoas às vezes olham e falam, é só escalar o mesmo time e falar pra jogar igual. Não é, no dia a dia você vai treinar inúmeros mecanismos que você vai justamente condicionar o cara a reagir de uma forma na hora do jogo. E aí, dentro de um treino que às vezes você não enxerga muitas coisas, parece que estão só batendo bola ali, tem alguns padrões sendo definidos, sendo trabalhados, para que o jogador saiba dentro de campo como ele vai reagir a alguns estímulos. Então você já está trabalhando, não dá para simplesmente, aquele foi embora, continua fazendo igual. Só se tiver o mesmo método de treinamento, as mesmas instruções, vai muito além de dar 11 coletes e falar, vocês vão jogar, continua fazendo lá, por favor. Senão qualquer um faria. É isso. Pô, essa de fazer o simples é muito bom. Torcedor no estádio que você mais do Ancelotti, mais uma temporada final de Champions. Não, meu cara joga atrás ali, vai no contra-ataque, vambora. Pô, não é, né, pô? O Ancelotti é um monstro. Não, e a capacidade, e aí vai muito de treinador para treinador. Você tem treinadores que priorizam o sistema, e eu não acho que tem certo ou errado. Tem treinador que prioriza o seu jeito de jogar. E aí, dentro do meu jeito de jogar, eu penso que o futebol tem assim, eu só sei, não é nem que o futebol só possa jogar dessa forma, ser jogado dessa forma, mas eu só sei treinar o time pra jogar desse jeito. Então eu preciso de jogadores que se encaixem nesse jeito. Mas aquele ali é muito bom. Pois é, mas ele não sabe fazer o que eu quero que ele faça. Ok, se estiver de acordo com a diretoria, beleza. Por isso tem que ser pensado antes. Outros não, outros vão chegar e vão olhar e falar, eu pretendia usar aqui tal sistema, mas com esses jogadores aqui, acho que dá pra jogar de outro jeito. Ou então, aquele cara ali, que era ponta, se ele jogar por dentro, eu acho que pode dar certo. Vira pardal. Vira pardal, que é outro problema no Brasil. Mas aí, por exemplo, o Ancelotti da vida é isso. Um cara, hoje é um maior sinônimo, porque você tem um contraste, né? O Guardiola é um que... O jeito de jogar tá muito bem definido. Claro, tem variações, mas você sabe qual é o jeito de jogar, os princípios de jogo dele. E você sabe que alguns jogadores vão encaixar mais ou menos naqueles princípios. O Ancelotti virou o sinônimo do oposto. Dá um jogador na mão do Ancelotti que ele vai praticamente fazer uma entrevista com o jogador e entender como que é o melhor jeito dele jogar. E vai botar em campo. Basta ver a temporada do Rodrigo, por exemplo. O que mais me impressiona com o Ancelotti é o fato dele conseguir fazer tanta coisa com tão pouca gente. Por exemplo, tá faltando um zagueiro. Vamos supor, nesse último jogo da Série B contra o Amazonas, o Gil não jogou. Aí o cara, ele colocou o Alex, que é um zagueiro que não tem ido bem há anos no Santos, já foi emprestado, voltou e não consegue se firmar.
Mas a discussão era qual dos zagueiros reservas vão entrar. O Ancelotti pega um volante, o Tchouaméni, e mete de zagueiro. Aí outro dia o Camavinga jogando de lateral. Todo mundo faz tudo e com muito pouca gente. É um elenco reduzido, então você consegue controlar até a questão anímica, de ego dentro do negócio. Tá todo mundo jogando muito mais do que estaria se você tem um elenco por mais de 30 jogadores. E você consegue também desempenhar nos jogadores, eles possam fazer funções diferentes. Aqui não, saiu do zagueiro. Quem que é o zagueiro que eu tenho? Você não consegue pensar fora da caixa, não consegue. Quantos volantes o Guardiola transformou como zagueiros? Agora ele transformou o zagueiro em volante. E todo mundo se mexendo o tempo todo, fazendo mais de uma função. Os técnicos brasileiros parecem que assim, você é zagueiro? Então tá bom. Okay. Eu vi o PVC falando do WM aqui ontem, né? E ele falando, cara, e tudo no futebol você tem releituras, né? É uma coisa que o Bielsa fala, né? Não existe mais nenhuma maneira nova de distribuir 11 jogadores em campo, né? Todas as que podem ser inventadas já foram. Mas a maneira de você se comportar com bola, sem bola, a coisa do lateral invertido, do lateral que vem jogar ao lado do volante, isso tudo ainda pode mudar, ainda pode ser repensado, ser adaptado ao ritmo do futebol de hoje, e é legal que tenham técnicos que proponham isso. O Ancelotti não tá nessa prateleira do cara que trouxe uma grande inovação ao futebol. Mas é isso, a capacidade de adaptabilidade dele é absurda. Quantos esquemas diferentes ele fez na vida dele? Então. Ele fez a árvore de Natal no Milan. Eu achava loucura ele não querer, ele não ir pra coletiva falar, ô Florentino, abre a carteira e me traz um zagueiro em janeiro, cara, porque eu não vou conseguir com esses caras aqui só. Ou um 9. Ou um 9. Aí não. E ele falou, não, vambora. E é engraçado que, assim, esses técnicos top, eles não querem trabalhar com 30, 35 jogadores, porque é contraproducente. Exatamente. Você não consegue dar atenção a cada um deles, então eles preferem trabalhar com 20 e poucos, se tiver que puxar alguém da base ali para completar, e vamos que vamos, porque é isso, você consegue trabalhar melhor especificamente com cada um também. E vai ditando tendências, né? As tendências que vão e voltam, que é uma das coisas mais legais pra mim, assim, que eu mais gosto de acompanhar taticamente. Você vê, na temporada passada foi a temporada foi marcada pela mudança de função do Stones no City. Né? O zagueiro que vira volante no momento com bola, e aí, por que gerou isso? O legal é justamente tentar entender o que gera essa ideia, né? Por que o Guardiola um belo dia chegou e falou, Stones, vira volante quando a gente tiver a bola. Porque ele queria o quê? Ele estava percebendo que nos grandes jogos, o time era muito atacado pelos lados. E os jogadores que mais desequilibram no futebol mundial atualmente são os pontas. E aí ele falava, eu vou pegar um Salah, eu vou pegar um Vinícius Júnior, eu preciso ter um cara muito forte no 1 contra 1 pelo lado. Então eu preciso de laterais fortes no 1 contra 1. Então eu vou colocar o Ake de um lado, o Walker do outro, são caras que vão me garantir isso. Só que na hora de construir, eu vou manter o desenho, porque o desenho estava mantido. Antes o João Cancelo ia da lateral pro meio. Agora é o Stones que vai da zaga pro meio. Então, assim, partiu, e é uma coisa que a gente não associa ao Guardiola, mas partiu de uma prioridade defensiva a mudança do jeito de atacar. E o Stones virou volante. Aí você pega nessa temporada, o Calafiori faz isso no Bolonha, o Martínez Quarta faz isso na Fiorentina, e por aí vai. E tem várias formas diferentes você vai vendo adaptações desse tipo de coisa acontecendo. E o Ancelotti é um caso muito legal também, porque o Ancelotti nem sempre foi isso. No livro do Ancelotti, ele fala sobre como ele abrir mão do Zola lá atrás fez ele perceber que ele precisava ser flexível. No início da carreira, ele achava que o jeito de jogar era o 4-4-2 com meias abertos. Isso não tem espaço pro camisa 10. Ele tinha o Zola nas mãos, na época de Parma, e aí ele abriu mão. E o Zola fez história com a camisa do Chelsea. E aí depois ele ficou pensando, eu perdi um jogador que era um talento tremendo. E não é o único exemplo. Até esses dias mesmo, essa semana tá completando 20 anos do título invicto do Arsenal, 2003-2004, na Premier League. Porque a última rodada foi contra o Leicester, na época, foi um 15 de maio. E aquele time do Arsenal que acaba marcando história ali, ele tem isso assim, né? Você olhar para trás e pensar momentos históricos em que essas transformações vão acontecendo. O Henry é o exemplo desse time. O Henry é o grande nome daquele Arsenal. O Henry não foi aproveitado pelo Ancelotti na Juventus. Isso quase ninguém lembra. O Henry sai do Mônaco, passa rapidíssimo. E quando jogava de meia esquerda. Ala, meia praticamente. Praticamente e aí essa semana eu tava gravando um vídeo justamente sobre o Arsenal invicto, e aí tava lembrando como esse time foi formado. O Henry sai do Mônaco badalado, né? Foi campeão do mundo e tudo, mas existia um debate na época dele na Juventus. Qual a melhor posição para ele? Ele é um 9, ele é um ponta, ele é um ala? E o Ancelotti não conseguiu extrair dele na Juventus.
Então aí você pensa, depois de tantos anos, tanta rodagem na carreira, ele virou um sinônimo disso, um cara que sabe aproveitar os jogadores. Porque assim, o sistema não pode abdicar do talento e nem o talento pode deixar de se encaixar no sistema. E historicamente, a gente, Sacchi e Baggio, por exemplo, né, na seleção italiana, ou mesmo a Itália de 98, em que o Maldini não conseguia achar espaço para Baggio e Del Piero no mesmo time, de uma época de muito mais rigidez tática até, né? Sim. Como o Rafa citou, hoje o futebol, os técnicos italianos entendem muito mais essa questão. Porque hoje eu vejo muito essa discussão, nossa, isso me cansa às vezes nas redes sociais, essa coisa de, o técnico que inibe o talento, o técnico que é só de sistema. Nenhum técnico abre mão de talento hoje, cara. É muito assim, porque na verdade você tenta adaptar o talento à maneira de jogar do seu time e fazer com que ele renda da melhor maneira. Então acho que é legal perceber isso no Ancelotti, porque é isso. Nesses últimos jogos de Champions League, por exemplo, se eu botar Rodrigo e Vini aqui para criar uma sobrecarga aqui do lado esquerdo, eles vão ter problemas, Walker, né? Fit sem Walker e tal, e vai funcionar.